Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $38.900. Bitcoin num dia extremamente volátil. Nós não conseguimos romper os 40k ontem e hoje chegamos a cair quase nos 37 para recuperar rapidamente agora nos 39. E hoje, meu principal objetivo vai ser falar um pouco sobre essa loucura e o que está acontecendo nos mercados, já que isso tem muito a ver também com o Ethereum. Então vamos analisar as duas principais criptomoedas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui com vocês mostrando o 4 horas, o que está acontecendo aqui no Bitcoin. Realmente é um movimento impressionante, tá? Eu vou relembrar para vocês os pontos importantes de suporte e resistência para as próximas horas. Além disso, quero fazer uma análise de sentimento, mostrando o que está acontecendo com os nossos indicadores aqui, que estão denotando um pouco de risco, tá? Mas vamos falar também sobre a liquidação enorme que a gente teve lá no fundo. Também quero hoje falar sobre a segunda maior criptomoeda, o Ethereum, que fez um movimento incrível, né? A gente teve uma queda aqui hoje de manhã, indo testar as zonas de suporte e um pump agora nas últimas horas impressionante, tá? Então vamos falar um pouco sobre essas duas criptomoedas aí. E antes de começar, um recado rápido para vocês, investidores. Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada no vídeo da noite. As mais pedidas serão analisadas, já que agora a grande maioria das altcoins deu uma corrigida desde ontem, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a dominância também, tá? Mas deixa aqui que no vídeo da noite a gente vai analisar as altcoins. Mas então vamos lá. Investidores, vamos começar no 4 horas, tá? Falando sobre esse movimento incrível do Bitcoin. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a tendência continua de alta no 4 horas, né? O que a gente fez novamente foi testar uma zona de suporte na região dos 37.500 e está provado mais uma vez que essa é uma região muito importante, tá bom? Se o preço consegue romper convictamente essa região depois desse movimento, eu imaginaria o preço bem mais abaixo, quem sabe a gente indo testar os 36 e depois os 35. Mas é claro que a gente só vai realmente falar sobre essa possibilidade de maneira mais aberta se a gente demonstrar sua fraqueza e romper essa região de 37.500, região que está sendo uma região bem forte, né? Está sendo uma região aí que o preço está tendo dificuldade para se manter abaixo, tá bom? Então, no longo prazo, a tendência ainda é de alta. Olhando no 1 hora, né, e falando um pouco sobre as resistências, eu acho que não mudou muita coisa, né? Ontem a gente tinha uma zona de distribuição aqui, próxima dos $40.000, e a gente continua com essa zona aqui. Entre os $39.500 e a região dos 40.600 é a região onde o preço pode ter, e está tendo, né, dificuldade de ultrapassar já há alguns dias. Se passa dessa região aqui, não tem muita coisa para segurar o Bitcoin, já que a gente vai assumir uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, uma tendência de alta ainda melhor, depois de uma armadilha com o preço rompendo o fundo e voltando rapidamente, né? Vocês lembram que a gente estava falando sobre esses falsos rompimentos de fundo? Acontece muito, né, investidores? O preço vai além do fundinho e é a terceira vez, não, a quarta vez que ele faz isso, né? 1, 2, 3, 4 vezes, né? E lembre-se dos 4 pontos de liquidez. Isso acontece porque as pessoas normalmente deixam stops logo abaixo do fundo, porque as pessoas são liquidadas abaixo desses fundos, porque elas tentam operar o rompimento de fundos ou de topos importantes, que quase sempre dá errado, e também porque as pessoas tentam captar as retrações, né? Acabam vendendo depois um movimento aqui. Então, a gente sim teve um stop loss hunt muito bonito na região, com um volumaço, e isso pode dar força para o Bitcoin romper essa região aqui, acima dos $40.000, tá bom? Então, a gente que distribuiu aqui ontem, conseguiu acumular nessa queda aqui, a gente, nesse momento, tá? Vamos ficar de olho para ver como que vai ser esse teste aqui nos 39.500, porque pela análise técnica tá complicado, pela análise técnica tá bem difícil a gente pensar em venda aqui. Só que agora vai vir um grande desafio do dia de hoje, né? Que é a análise de sentimento. E na análise de sentimento a situação não é nem um pouco bonita para o Bitcoin. Nesse momento a gente está com long short ratio acima de 2, tá? E a gente também está com o nosso CVD da sardinha subindo nas últimas horas aqui.
Acabou de dar uma melhorada, né? Tava 2,26, agora tá 2,1. Então esse indicador aqui me denota muito risco, tá bom? E me denota que, pô, cara, não quero estar muito exposto no mercado agora. Então, se a gente conseguiu distribuir bem ontem nessa região aqui, e se você conseguiu também acumular nessa região aqui, não faria sentido para mim manter muitas posições agora para ver se a gente vai conseguir romper esses 40.600 ou não, tá? Eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz ontem, realizando nessa região aqui e aí aguardando, né? Porque se o preço demonstra uma força e rompe esses topinhos aqui, rompe os 40.600 depois dessa armadilha, vai ser mais um fator para a gente acreditar na tendência de alta do Bitcoin. Mas nesse momento aqui, a gente indo testar essa zona com long short ratio acima de 2, cara, realmente não é uma situação aqui que me deixa muito confortável para eu estar muito exposto no mercado nesse momento. Eu acho que o mercado está dando a oportunidade da gente distribuir bem, da gente acumular bem, e basicamente, na minha visão aqui, a gente pode ter outra distribuição. Lembrando que hoje o mercado está extremamente volátil também por causa da notícia do Ethereum, tá? E o preço pode ir direto aqui. Então toma cuidado. Você shortar esse movimento aqui já é algo um pouco mais complicado para mim. Mas você realizar e colocar o dinheiro no bolso para mim faz total sentido. Tranquilo? Continuando aqui, indo para a nossa análise da dominância, tá? Porque a dominância é outro fator que me deixa um pouco preocupado aqui no Bitcoin. Reparem que a nossa dominância continua a queda, principalmente puxada pelo Ethereum aí, e nesse momento a gente está aqui com 45,70, né? E vocês lembram que para mim a dominância nesses patamares é um risco? Me lembra muito o que aconteceu aqui no final de junho, né, quando a gente teve essa queda da dominância, e aqui parece que está acontecendo isso novamente, tá bom? Enquanto a gente não tiver um respiro nessa dominância, eu vou encarar o mercado como muito arriscado, tá bom? Eu vou encarar como as pessoas muito otimistas. Por quê, Pablo? Lembre-se, quando as pessoas estão indo para as altcoins ao invés do Bitcoin, e é o que a gente está vendo aí nas últimas horas, a gente entende que essas pessoas estão especulando demais. Elas estão muito otimistas, acreditando que o Bitcoin vai se manter, então as altcoins vão subir mais. Então eu vejo um risco enorme, tá, no momento com essa dominância. E esse é outro fator que me leva a pôr o lucro no bolso, colocar o dinheiro no bolso depois desse movimento tão volátil aí do Bitcoin. Tranquilo? Falando um pouco sobre o Ethereum, né? Ethereum que teve um movimento bem interessante aqui desde o vídeo de ontem. No vídeo de ontem a gente traçou um Fibonacci aqui no Ethereum e falamos com vocês um pouco sobre os riscos, né, atuais. Não só no Ethereum, mas no Bitcoin. Vocês lembram que a gente estava aqui com divergência no RSI? Acho que numa hora dava para ver melhor. A gente estava com divergência no RSI, a gente estava com muita gente comprada. Isso não no Ethereum, né, mas praticamente em todas as criptomoedas. No Bitcoin também. Então, quando a gente começa a ver aqui que muitas pessoas estão comprando, os nossos indicadores estão denotando risco, é um claro sinal, na minha visão, para a gente colocar o dinheiro no bolso. E ontem foi uma boa estratégia, na minha visão, colocar o dinheiro no bolso, e hoje também é. Tá? Apesar da gente não estar ainda numa situação igual a gente estava ontem, olha só, ainda não chegou nesse ponto, e ainda não tem divergências aqui no RSI, a gente está com outros indicadores de sentimento denotando esse risco, como por exemplo o long short ratio e a dominância. Então, qual que é o grande desafio aqui, né? O grande desafio é que nem sempre todos os indicadores vão te apontar o que você quer para sua tomada de decisão. E quando não é todos os indicadores que apontam, o que você tem que fazer? Você pode ou só colocar o dinheiro no bolso, você pode ou só colocar metade no bolso, outra metade deixar para ver o que vai rolar. Você pode simplesmente não shortar o mercado, ou seja, você não tem que ter uma decisão de 8 ou 80, você tem que ter vários indicadores para você saber interpretá-los e dessa maneira você conseguir se posicionar em relação à porcentagem da sua carteira que está exposta no momento, né? Até podendo ser uma porcentagem negativa se você quiser shortar o mercado, por exemplo. Correto? Então tenham vários indicadores e tenha na sua cabeça, com o tempo você vai perceber quando você tem que estar exposto e quando você não tem que estar tão exposto assim, tá? Nesse momento, na minha visão, não é o momento de estar muito exposto, pois os nossos indicadores de sentimento não estão legais, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre, nossa estratégia de acumulação, vocês sabem como que é. Quando liquida muita gente, a gente olha para acumular. Principalmente quando a gente está numa tendência de alta, igual a gente está no diário.
E onde a gente teria essas oportunidades de liquidação aqui? Caras, eu acho que começa principalmente aqui, ó, lá na região dos 38.300, 38 mil dólares, tá bom? Então, quem está seguindo essa estratégia e começou a acumular aqui, não acho que estava errado, tá? Eu acho que realmente, dado ao movimento forte que a gente fez no Bitcoin e esse aumento aqui no nosso long short ratio, era uma acumulação mais arriscada, né? Mas olha só o que acontece aqui hoje às 9h45 da manhã. Olha o tamanho dessa liquidação. No que eram 5 minutos a gente liquida 12 milhões de dólares quase. Então aqui era o melhor ponto para acumular, né? E pasmem, era justamente no ponto onde a gente estava perdendo um fundo importante. E eu te pergunto, por que você acha que o ponto onde teve maior liquidação é o ponto do fundo importante? É por causa dos fatores de liquidez, investidores. As pessoas deixam os stops e os pontos de liquidação nos pontos óbvios do mercado. Então as instituições vão lá para captar essa liquidez, elas claramente conseguem depois de uma liquidação dessa e mandam o mercado para o outro lado. Tranquilo? Então lembrem-se disso. Continuando e falando um pouquinho aqui agora sobre o Ethereum, né? Ethereum, na minha visão, deu a oportunidade aqui, tá? Quem queria se expor no Ethereum, ele veio aqui no 0,5068 de Fibonacci, poderia ter feito boas compras aqui, quem queria se expor, muito melhores do que ficar especulando antes realmente do hard fork aqui, né? Então, aqui foram boas oportunidades para o Ethereum. Repara que quando o preço vai lá na região, deixa eu até pegar no sentimento aqui, ele também liquida uma galera, tá? Olha só. 11 milhões de dólares no Ethereum. O Ethereum liquidou quase igual ao Bitcoin, galera. Vocês têm noção do que é isso? Isso é simplesmente a galera que estava especulando ontem. E a gente está falando, tá arriscado, mas a galera não é paciente, a galera especula mesmo. E especulou muito aqui nessa região dos 2.700, né? O que o mercado faz? Pum! Liquida toda essa galera, tira essa galera do jogo aqui nessa liquidação. E a partir daí o mercado já tem liquidez para ir para o outro lado e retomar a alta, tá bom? Então olha que pernada de alta linda aqui do Ethereum. Então nesse momento aqui, o que você tem que fazer? Cara, a mesma coisa de ontem. Agora claramente está muito esticado, então você tem que ter uma estratégia para você comprar na retração. Vai acontecer a mesma coisa, o mercado, quer dizer, normalmente sempre acontece a mesma coisa, né? Não sei se dessa vez vai acontecer, mas a gente sempre fala que o mais importante não é você saber o que vai acontecer, é você ter uma estratégia para aproveitar a oportunidade se aquilo que você pensa que vai acontecer. Então ontem foi um bom exemplo de grande oportunidade aqui entre 0,5 e 0,68 de Fibonacci e nesse momento aqui eu vejo a mesma coisa. A gente volta nesses antigos topos aqui, a gente pode ter essa oportunidade caso a gente liquide e stop muitas pessoas, tá? Tendência de alta muito forte no Ethereum agora. Tranquilo, investidores? Continuando aqui, né, e falando um pouquinho sobre o movimento, né? A gente está com uns indicadores de sentimentos mais neutros aqui, né? Ele deu uma subidinha de 1.6 para 1.8, já voltou a cair. O Ethereum, então, está melhor do que o Bitcoin, tanto tecnicamente, já que ele já rompeu o topo e a resistência importante, quanto numa análise de sentimento, tá bom? Então, talvez, né, a dominância continue essa nossa tendência de baixa aqui nos últimos dias. Mas, na minha visão, né, e para fazer um resumo aqui do mercado, essa dominância aqui, dessa maneira, e a grande maioria das altcoins, olha só, o Bitcoin está caindo nas últimas 24 horas, e a grande maioria das altcoins não, a grande maioria das altcoins está subindo. As pessoas preferindo as altcoins do que o Bitcoin foi o principal indicador que não deixou a gente se posicionar no Bitcoin nos 60, nos 50, nos 40, nos 30, e, basicamente, né, só mostra pra gente essa grande oportunidade, né? Eu falo nos posicionar de uma maneira que poderia comprometer a nossa carteira, né? A gente tem uma estratégia de acumulação no longo prazo que a gente vai comprando ao longo do tempo. Mas, à medida que a gente chegou lá naquele fundo no dia 18 de maio, né? Que foi a nossa oportunidade de acumulação, a partir dali que a nossa dominância começou a subir, vocês lembram? Foi no dia que estourou a bolha das altcoins. Então, a partir daqui que o mercado, para mim, ficou um pouco mais racional, né? Afinal, as pessoas estavam preferindo o Bitcoin. Isso demonstrava força no Bitcoin e demonstrava que talvez era o momento da gente começar a pensar mais em exposição e tal, correto? Então, nesse momento, a gente caindo aqui igual a gente caiu no final de junho,
para o começo de julho ali, é um sinal de risco para mim. Se isso continuar caindo, é um sinal de maior risco ainda. É um sinal que talvez o Bitcoin não esteja preparado para formar novas máximas e para ir revisitar pontos importantes. Mas se isso retomar a alta aqui, para mim é um ótimo sinal de que a tendência do Bitcoin é forte e que a gente vai continuar alta, beleza? Então, essa é uma visão que eu tenho da dominância, tá? E ajudou muito nesse ano aí, em especial nessa queda muito forte que a gente teve. E enquanto a gente estiver caindo aqui, para mim é um sinal de risco. Falando sobre o Bitcoin, eu vejo que a gente teve oportunidades aí para distribuir e acumular nas últimas horas, né? Distribuir ontem, acumular hoje mais cedo a partir aqui próximo desses 38 mil dólares. E basicamente nesse momento eu continuo olhando para a mesma região de importância lá entre os 39 mil e 400 que a gente está testando agora e os 40.600. Se o preço rompe isso aqui, vai ser difícil segurar o Bitcoin, tá? Mas, como os nossos indicadores de sentimento não estão legais, eu acho que faz sentido colocar o dinheiro no bolso aqui, para quem sabe, né? Se o preço voltar aqui de novo, a gente pode pensar em acumular de novo, desde que liquidem, muitas pessoas sejam liquidadas, tá? No momento aqui, eu realmente ficaria mais de fora aí no mercado e aguardaria esse price action, né? Já até esperava a volatilidade hoje, mas confesso que não tanto assim, tá bom? Mas esse é o Bitcoin, isso é o mais legal dele, essa volatilidade aí que dá grandes oportunidades para a gente se posicionar bem no mercado e colocar o dinheiro no bolso sempre. Beleza, investidores? Então, para resumir, se romper os 40.600, muito bom para o preço. Se a gente fecha um candle aqui abaixo desses 37.600, que ainda não fechou, tá? O mais incrível é que a gente não consegue fechar candles abaixo desses 37.600 mesmo. Provavelmente a gente tem mais queda, tá? Então atenção aos dois pontos aqui mais significativos no gráfico. E é isso. Um forte abraço. Até o vídeo da noite, onde eu vou fazer a análise das altcoins. Então deixe aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas. Até mais à noite.